Olá a todos, meu nome é Paulo César Xavier Duarte e sou professor de Cálculo Diferencial Integral do INATEL, Instituto Nacional de Telecomunicações. Convido a todos para a aula de hoje, que consiste em trigonometria circular. Inicialmente, nós vamos observar os elementos da circunferência trigonométrica. Observemos. Aqui no quadro, nós temos uma circunferência denominada circunferência trigonométrica. Qual o motivo dela ser trigonométrica? Primeiro, a configuração da circunferência mostra, por exemplo, o raio dela. Observe a presença do 1, do 1, do 1 e do 1. É um raio unitário. A circunferência trigonométrica sempre trabalha com raio unitário. Uma circunferência na geometria plana, por exemplo, tem raio qualquer, contanto que seja um valor positivo. Na trigonometria, o raio é unitário. Portanto, nós temos aqui uma circunferência trigonométrica. Com relação à posição dos ângulos, que é um assunto muito importante, observe. Inicialmente, nós temos a colocação dos ângulos, começando pelo zero, e no sentido anti-horário, isto é, no sentido contra os ponteiros do relógio, nós temos a numeração dos outros ângulos. Observe, 0 graus, 90 graus. Isso significa que existe um ângulo de 90 graus entre esta linha e esta linha. E a cada 90 graus nós vamos colocando os valores. Isto é, no primeiro 90 graus já está aqui. O segundo 90 graus nessa posição. Aqui tem um terceiro 90 graus e finalizamos a primeira volta com o quarto 90 graus. Isto é, 90, 180 graus, 270 graus e 360 graus. A medida de ângulo da trigonometria também tem uma outra maneira de ser expressa. Nós podemos usar também radianos. A relação é nada mais do que 180 graus igual a π radianos. Isto quer dizer que no primeiro 90 graus nós temos π sobre 2. Já que a relação é π para 180, o 90 graus é π sobre 2. π sobre 2 é outra maneira de expressar 90 graus, só que na unidade radianos. E é muito comum a trigonometria que nós trabalhamos usar as duas unidades. Então, muitas questões estão em graus e muitas questões estão em radianos. Portanto, é interessante aprendermos as relações entre essas duas unidades de medida de ângulo. π sobre 2, 90 graus. π, 180 graus. 3π sobre 2. E é fácil perceber por que é 3π sobre 2. Veja, 1π sobre 2, aqui é o 2π sobre 2. Simplificando da π. E aqui é o 3 sobre 2. E, consequentemente, aqui está o 4π sobre 2. Só que simplificando 4π sobre 2 dá 2π. Então, dessa configuração, a gente percebe a colocação dos ângulos. Repetindo, então, nós temos graus e radianos. Ficamos à vontade para trabalhar com as duas unidades. Outra coisa que eu quero destacar nesse momento é a posição de um ângulo qualquer. Então, veja. Saindo aqui da origem, nós temos um ângulo alfa. Este ângulo ele tem três marcações importantes aqui na circunferência trigonométrica. No eixo x, nós temos o cosseno deste ângulo. Já no eixo y, nós temos o seno deste ângulo. E numa linha auxiliar, que é paralela a este eixo do 90 graus e do 270, nós temos onde a gente marca a tangente. Este eixo aqui é a marcação da tangente. Então, veja, na hora que eu complemento o meu ângulo e prolongo ele, nesta linha auxiliar, eu vou medir a tangente. Então, aqui na circunferência, estão os primeiros passos da trigonometria que nós vamos trabalhar na aula de hoje. Nós temos a marcação dos ângulos e temos a marcação das três funções que inicialmente vamos comentando sobre elas. A função seno, a função cosseno e a função tangente. Nesse momento, passaremos a analisar os quadrantes de uma circunferência trigonométrica. Observemos. Quadrantes e vamos destacar o sinal de cosseno. Os quadrantes são, primeiro, numerados no sentido anti-horário. Segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. A palavra quadrante ela vem de quatro regiões. Então, primeira região, segunda, terceira e quarta. Cada quadrante tem 90 graus. Notem que é 0, depois 90, é o primeiro quadrante.
De 90 com mais 90, que é 180, é o segundo quadrante. De 180 mais 90 constitui o terceiro quadrante. E o quarto quadrante inicia aqui no 270 e termina no 360. Portanto, nós temos as 4 regiões. Eu gostaria de destacar aqui inicialmente o sinal do cosseno. O cosseno utiliza-se do eixo x. Observe, nós temos um certo ângulo alfa, ele está projetado aqui, e no eixo x nós temos o seu cosseno. Se o cosseno utiliza o eixo x, qualquer ângulo do primeiro quadrante sempre vai ter o cosseno positivo. Em compensação, se o meu ângulo passar para o segundo quadrante, necessariamente dele o cosseno será negativo. Se o ângulo estiver no terceiro quadrante, necessariamente o cosseno dele será negativo. E, finalmente, se o ângulo passar para o quarto quadrante, consequentemente, como vai ficar à direita no eixo x, será positivo o sinal do cosseno. Entendermos o sinal do cosseno é fundamental para decidirmos qual sinal utilizar em cada exercício. Então, dessa maneira, fica tranquila de observar. O cosseno usa o eixo x. Portanto, qualquer ângulo que estiver à direita, a projeção será de cosseno positivo. Qualquer ângulo que cair à esquerda, toda a projeção vai ter cosseno negativo. Fica assim explicado o sinal do cosseno. Para estudarmos o sinal do seno, observemos que a função seno ocupa o eixo y. Nós temos aqui a posição do ângulo e as projeções ocupando o eixo y. Note o seguinte, este ângulo alfa, a projeção no eixo y, é este segmento. Como essa projeção fica para cima, o seno deste ângulo é positivo. O mesmo vai acontecer com o ângulo que esteja no segundo quadrante. A projeção dele no eixo y também é o segmento que fica para cima do eixo. Portanto, um ângulo do segundo quadrante, que está entre 90 e 180, também tem seno positivo. Já os ângulos que têm projeção no terceiro, respectivamente o terceiro, e aqui no último, o quarto quadrantes, todos os dois terão senos negativos. Por quê? Porque a projeção deste ângulo vai ocupar este comprimento no eixo y. Como ficou para baixo, tem que ser negativo. E este ângulo, idem. A projeção dele ocupa este segmento para baixo no eixo y, portanto negativo. Diferentemente do cosseno, nós temos então os sinais do seno. Portanto, cada função tem a sua particularidade. O que nós devemos lembrar é que o seno sempre ocupa o eixo y. Portanto, neste quadrante e neste, o seno é positivo. E neste quadrante e neste, o seno é negativo. O motivo ficou bem claro. O seno ocupa o eixo y, e para cima o eixo y é positivo, e para baixo o eixo y se torna negativo. Passaremos agora a analisar o sinal da terceira função que nós estamos propondo nessa aula, que seria o sinal da tangente. Vamos observar. Nós temos aqui o eixo das tangentes, e observe que, como a tangente ela é no eixo auxiliar, se o ângulo estiver no primeiro quadrante ou estiver no terceiro quadrante, a tangente de ambos esses ângulos fica marcado para cima. Então, qualquer ângulo do primeiro quadrante, que é de 0 até 90, e qualquer ângulo do terceiro quadrante, que é de 180 a 270, fica marcado para cima a sua tangente, portanto, positivo. Qualquer ângulo que esteja no segundo quadrante ou no quarto quadrante, a sua tangente fica marcada para baixo. E a tangente sendo marcada para baixo, ela é negativa. Portanto, esse é o sinal da tangente. No final das contas, ângulo do primeiro quadrante, ângulo do terceiro quadrante, tangente positiva. Em compensação, qualquer ângulo do segundo ou do quarto possui tangente negativa. Esse, então, é o estudo do sinal da tangente. Nesse momento, passaremos a estudar a simetria. Vamos observar 2 exemplos. Nessa primeira circunferência, nós temos inicialmente a marcação do ângulo de 30 graus. Supondo que 30 graus é a minha saída, quais serão os outros ângulos que formarão a simetria? Este ângulo aqui nada mais é do que 180 menos, porque está voltando, 30 graus. Isto é, este ângulo é 180 menos 30, por isso que está indicado 150. Já este aqui, nada mais é do que 180 mais 30.
mas porque está seguindo no sentido anti-horário e crescendo o ângulo. Então é 210. Já este ângulo aqui, ele é 30 graus para chegar em 360, que é a última marcação, já que começa com 0 e chega até 360. Ele está a 30 graus de 360, portanto ele é o 330. Assim funciona a simetria. Nós temos um ângulo inicial, no caso nosso 30, e observamos a marcação dos outros ângulos simétricos a ele. Esse aqui volta a 30 de 180, este aqui passa de 30 a 180, e este aqui falta 30 graus para completar os 360. Portanto, ele é 330. Um segundo exemplo que podemos observar a simetria é o ângulo inicial de 60. Supondo então que a marcação de 60 graus esteja aqui, quem são os seus simétricos? Observemos. Daqui até aqui é 60. Portanto, voltando 60 de 180 é 120. Em compensação, 180 mais 60 dá os 240. Daqui até aqui, falta 60 graus para chegar no 360. Portanto, ele é o 300. E assim fica a amostra, a simetria do ângulo de 60 graus. Daqui até aqui, 60. Daqui até aqui, recua 60 do 180. Daqui até aqui, soma 60 do 180. E como daqui até aqui é 60, aqui é 360, ele vai ser o 300. Assim, ficamos com uma amostra de uma simetria na circunferência. E ela é toda simétrica. Aqui tem apenas dois casos. O caso do ângulo de 30 graus e o caso do ângulo de 60. Qualquer outro ângulo, nós temos a mesma situação apresentada nesses dois itens aí. Neste momento, vamos trabalhar os valores de ângulos notáveis. Ângulos notáveis são ângulos importantes. E a partir desses ângulos, nós conseguimos os valores de seno e cosseno de diversos outros ângulos, trabalhando com o item anterior que a gente acabou de comentar, a simetria. Então, usando a simetria, nós conseguimos determinar o valor de diversos ângulos. Aqui no quadro estão os principais. Estes valores são tabelados. Seria bem interessante se a gente guardasse esses valores, porque eles são muito úteis. Vejamos. Com relação ao ângulo de 0, o seu seno é 0, o seu cosseno é 1 e sua tangente é 0. Lembrando que a tangente pode ser obtida pela divisão deste por este, porque a tangente sempre vai ser seno sobre cosseno. Com relação a 30 graus, o seu seno é meio, o seu cosseno é raiz de 3 sobre 2, e se dividir meio por raiz de 3 sobre 2, vai dar raiz de 3 sobre 3. O 45 graus ele tem essa característica, tanto o seu seno quanto o seu cosseno tem o mesmo valor que a raiz de 2 sobre 2, e a divisão de dois valores iguais, com certeza, dá unidade. Então já é de esperar que a tangente fosse 1. O seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, o cosseno de 60 é meio, e a divisão deste por este, com certeza, dá raiz de 3. E o 90 graus, o seu seno é unidade, o seu cosseno é 0, e a tangente não existe. Portanto, esses valores são valores importantes para vocês trabalharem durante os cálculos envolvendo a trigonometria. Eu chamei de ângulos notáveis porque são ângulos importantes. A calculadora também traz esses valores, mas tabelados eles ficam mais simples para trabalhar muitas vezes. Está aqui os valores, então, destes ângulos notáveis. Para aplicarmos o conceito de simetria visto no item anterior e também o quadro de valores que a gente acabou de conversar, o quadro dos ângulos notáveis, vejamos um primeiro exemplo. Se eu quero calcular o seno de 150, este seno de 150 não estava na tabela de valores notáveis que a gente acabou de observar. Mas, por simetria do item anterior, dá para a gente observar o valor dele. Primeiro, eu vou observar que o 150 que ele me pede é simétrico com o 30. O 30 está no primeiro quadrante. O 150 está no segundo quadrante. Qual o motivo de eu saber que o 150 é simétrico com relação a 30? A distância daqui até aqui é 30 graus. Veja, 180 e aqui 150. Como a distância daqui até aqui é 30, é porque o ângulo do primeiro quadrante é 30. E é importante observar quem que é o ângulo do primeiro quadrante, porque eu tenho ele na tabela. Portanto, o seno de 150 ele vai ser idêntico ao seno de 30. Inclusive no sinal, porque os dois estão com a marcação do seno para cima. Então, nada impede de eu chegar na questão e colocar que o seno que eu quero, de 150, é idêntico ao seno de 30. E o seno de 30 eu consulto a tabela anterior, que acabamos de ver, e o resultado lá está meio.
Portanto, o seno de 150 é igual ao seno de 30, no tamanho que é meio e no sinal que é positivo. Convém falar aqui que esse meio que aparece na tabela nada mais é do que a metade do raio unitário da circunferência. Como o raio da circunferência é 1, esse meio que aparece aqui é exatamente a metade do raio da circunferência. Para complementar a explicação deste primeiro exemplo, nós temos o segundo exemplo. Vejamos, queremos calcular o cosseno de 120 graus. A primeira atitude é localizar os 120 graus, que é de fácil localização. Ele está a 30 graus após o 90, ou a 60 antes do 180. Aliás, 60 graus seria daqui até aqui, então daqui até aqui também é 60. Portanto, o 120 graus é simétrico com o 60. Veja, 180 para 120, abertura de 60. Daqui até aqui, abertura de 60. Portanto, o 120 graus é simétrico com os 60 graus. Isso quer dizer que, numericamente, os dois cossenos têm o mesmo tamanho. Mas o cosseno que a gente quer, o de 120, ele está marcado à esquerda. O que a gente tem de referência na tabela anterior é a direita. Então, o que eu posso fazer para suprir essa necessidade? Eu escrevo assim, cosseno de 120 é menos o cosseno de 60. Como o cosseno de 60 é meio, a resposta fica menos meio. Portanto, o cosseno de 120 nada mais é do que menos o cosseno de 60. E como o cosseno de 60 é meio, o cosseno de 120 é menos meio. Aqui na figura está bem destacado, está aqui o sinal do cosseno de 120, enquanto o sinal do cosseno de 60 é o que nós temos na tabela que a gente acabou de observar no item anterior, que era positivo. A resposta, então, é cosseno de 120 menos cosseno de 60, portanto, menos meio. Um terceiro exemplo para observarmos o uso da simetria e a tabela dos valores dos ângulos notáveis seria a tangente de 315 graus. Começamos localizando 315 graus. Observe, 315 graus está a 45 graus para chegar em 360. Portanto, a simetria do 360 graus, com certeza, seria 45. Veja, daqui até aqui 45 graus para chegar em 360. Daqui até aqui 45 graus. Está aí a simetria. Isso quer dizer que, numericamente, as duas tangentes têm o mesmo valor. Mas tem um detalhe. A tangente de 315 é marcada para baixo. A tangente de 45, que é a nossa ideia, a nossa referência, é marcada para cima. Portanto, podemos escrever que a tangente de 315 nada mais é do que menos a tangente de 45. A tangente de 45 tem naquela tabela que a gente viu no item anterior. E é só copiar o resultado. Lá está escrito que a tangente de 45 é 1. Portanto, a resposta é menos 1. Veja, portanto, mais uma vez a simetria auxiliando o cálculo de um ângulo que não estava na tabela, através de um ângulo que estava na tabela. Não deixemos de observar o sinal. Enquanto a tangente de 45 é positiva, a tangente de 315 é negativa. Convido a todos agora a passar para o último item da nossa aula, que é a redução ao primeiro quadrante. O que significa isso? Eu tenho, por exemplo, um ângulo de 750 graus. Pelo valor deste ângulo, a gente percebe que, primeiro, ele é um ângulo trigonométrico. Ele passou de 360 graus e passou mais de uma volta, porque a cada volta tem 360 graus. Observemos que o 750, na verdade, ele tem duas voltas de 360 graus mais 30 graus. Este resto da operação da divisão de 750 por 360 é exatamente aonde se localiza o ângulo de 750 graus. Então, vejamos. Como deu 30 aqui, eu marco 30. A partir do 30, se eu caminhar duas voltas completas, a primeira volta seria todo esse giro, e a segunda volta, mais uma vez esse giro, este ângulo passa a ter o nome de 750 graus. Portanto, 750 graus está na mesma posição do 30. E o 30, então, é a redução ao primeiro quadrante do ângulo de 750 graus. E por que isso é interessante? Eu não tenho 750 graus naquela tabela que a gente apresentou dos ângulos notáveis, mas o 30 tem. Então, eu posso dizer que, no final das contas, o seno de 750 nada mais é do que o seno de 30. Observe aqui na figura, 30 graus, 750 graus. Observe a marcação do seno dos dois, que está na mesma posição. É um ângulo só, embora tenha nomes diferentes. O seno dos dois é para cima e o seno de 30 é conhecido pela tabela e vale meio. Portanto,
o seno de 750 é igual a seno de 30, e ambos valem meio. Dando uma ênfase aqui na operação, é sempre assim, você pega o ângulo solicitado, divide por 360, e o motivo é 360 é o tamanho da primeira volta, ou de uma volta. Portanto, eu tenho 2 voltas completas. E o resto da operação é exatamente o ângulo que será simétrico com o ângulo solicitado. Dessa maneira, efetuamos a redução ao primeiro quadrante. Para ilustrarmos novamente a simetria, vejamos o segundo exemplo. O cosseno de 1920 graus. 1920 graus ultrapassou a primeira volta. Vejamos. 1920 dividido por 360 são 5 voltas. A partir deste ponto, porque ele é o resto da operação. 120. Então, 120. A partir daqui, se eu completar 5 voltas, nós temos o ângulo de 1920. Portanto, 120 graus é equivalente a 1920 graus. Então, nessa posição está o 120 graus e também ali está o 1920 graus. Portanto, se eu quero calcular o cosseno de 1920, nós façamos o seguinte, ele é igual ao cosseno de 120, porque 120 é o resto da operação, que por sua vez é igual ao ângulo de 60 graus, simetricamente dizendo. A única coisa que o cosseno de 120 que eu estou querendo, ele caiu para a esquerda. E o 60 que eu tenho na tabela, ele está pela direita. Ah, então para que entrou o 60 mesmo? Por causa da tabela. Na verdade, eu quero o de 120, porque o 120 é exatamente igual ao que foi pedido no enunciado. Só que o de 120 não tem na tabela, então eu levo ele para o primeiro quadrante. Simétrico a 120 é o 60. Então eu posso escrever que cosseno de 1920 é exatamente igual ao de 120, que por sua vez é o oposto, porque ele é negativo, de 60, que tem na tabela. Então, cosseno de 1920 é igual ao cosseno de 120, que por sua vez é menos o cosseno de 60, que por sua vez eu consulto a tabela e acho o valor menos meio. Portanto, está aí a utilização novamente da simetria e a redução ao primeiro quadrante. Quando a gente leva o 120 para os 60 graus, nós saímos deste quadrante para o primeiro, porque no primeiro eu tenho valores na tabela. Como último exemplo, vamos calcular a tangente de 1215 graus. O ângulo de 1215 graus ultrapassou a primeira volta. Vejamos. 1215 graus dividido por 360 são 3 voltas. E o resto da operação é 135. Isso quer dizer que aqui no 135 também está o ângulo de 1215 graus. Isto é, a partir daqui, 3 voltas completas, o ângulo se chama 1215 graus. Mas está na mesma posição do 135. Como eu não tenho 135 na minha tabela, eu vou reduzir para o primeiro quadrante. Se daqui até aqui são 45 graus, já que 180 menos 135 é 45, daqui até aqui é 45. Portanto, a tangente de 135 é a mesma tangente de 45, mas com um detalhe. A tangente de 135 é marcada para baixo. E a de 45 que eu tenho na tabela é voltada para cima. Então, eu posso escrever que tangente de 1215 é exatamente igual a de 135, que, por sua vez, é o oposto de 45. Como a de 45 na tabela é 1, a resposta é menos 1. Portanto, a tangente de 1215, que é igual à tangente de 135, é o oposto da tangente de 45. Como a tangente de 45 é 1, a resposta do nosso problema nada mais é do que menos 1. Gostaria de agradecer a atenção de todos na aula que tivemos hoje, que trabalhou com a circunferência trigonométrica. Nós iniciamos a nossa aula mostrando os elementos da circunferência trigonométrica, mostramos que o raio dela sempre é unitário, mostramos o seno, o cosseno e a tangente, passamos pela simetria, que é algo muito importante na trigonometria, falamos sobre os ângulos notáveis e finalizamos com a redução ao primeiro quadrante. Espero que todos tenham aproveitado e convidamos vocês para uma próxima aula.